Tem uma frase de Billy Graham que diz que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. E essa frase pode parecer estranha, mas quando a gente se dedica a ver os conflitos, as histórias que a gente lê na Bíblia, a gente percebe que a humanidade ela é cíclica. Ela tá só rodando e chegando sempre às mesmas conclusões. Se afasta de Deus, sofre as consequências e depois tenta voltar. É sempre isso, sem parar, até o fim dos tempos. Eu tenho a prática de ler a Bíblia todos os anos e eu tava lendo a palavra, a gente chegou em 2 Crônicas 13, que é logo depois do reinado de Roboão, que é o filho do rei Salomão. O rei Salomão é um rei que eu tenho muitos problemas com ele, porque ao mesmo tempo que eu amo, admiro muito pela sabedoria, ele é um rei que se afastou de Deus nos últimos anos da sua vida e que por causa disso meio que colocou toda a sabedoria dele no bolso e foi embora. Por se afastar de Deus, o legado que ele deixou para os filhos também foi muito ruim para os seus herdeiros, e isso acabou gerando uma série de eventos de falta de sabedoria, onde o próprio reino foi se colocando uns contra os outros, gerando a sua divisão e, consequentemente, guerras o tempo todo. Esse texto de 2 Crônicas 13 está falando de um desses momentos de batalha, onde no meio de um momento onde as pessoas se afastaram de Deus, aparece um cara chamado Abias, que se levanta para justamente falar: o que vocês estão fazendo? Vocês se afastaram de Deus de novo, isso gera consequências. Esse cara era o rei Abias, ele era o rei que estava reinando em Judá e, consequentemente, era inimigo ali do Jeroboão. E ele vai contra o próprio governo para poder falar sobre isso, para falar: vocês elegeram seus próprios deuses e estão seguindo um caminho de perversidade. Vocês abandonaram o Deus que acompanhou vocês até agora. E quando eu li esse texto, eu tive que parar e pausar e pensei, me lembrei dessa frase do Billy Graham, justamente por que esse texto é tão atual. Porque essa mesma mensagem podia ser aplicada nos dias de hoje. Uma sociedade que abandona os preceitos antigos, abandona tudo sobre o Deus que criou, que nos gerou, para criar os seus próprios deuses com suas próprias características, colocando a si mesmo e aquilo que nós desejamos seguir nesses deuses e decidindo seguir eles, mesmo que sejam deuses inventados, mesmo que não sejam um deus verdadeiro. No meio disso, enquanto Abias está tentando convencer eles a voltar, tem um texto que ele fala que qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. E essa frase, ela me bateu muito quando eu li. Foi o momento que eu parei e falei: não, peraí, deixa eu refletir sobre esse texto. Porque ele tá falando basicamente: qualquer um pode ser consagrado sacerdote de um Deus que não existe. Você tá criando uma coisa, você tá criando uma narrativa e você tá se colocando como sacerdote daquilo que você mesmo criou. E não existe honra nenhuma nisso. Você tá inventando uma história e se colocando dentro dela, mesmo que nada seja verdade. Isso me fez pensar sobre hoje em dia e sobre o quanto que nós temos líderes políticos, influencers, idols, enfim, celebridades, chame como você quiser, mas pessoas que estão em um local de destaque, que têm um local de fala de destaque, que podem falar e fazer coisas que pessoas comuns não podem e que ainda assim não caem desse local. E essas pessoas, elas não estão lá por acaso, elas estão lá porque nós damos poder a elas através do espaço que nós damos de importância nas nossas vidas. São ídolos criados, são deuses criados, pessoas que acabam sendo um referencial pra gente, meio que sem querer, porque de tanto eles fazerem coisas erradas e tal, isso se torna normal. E de repente nós pensamos: ah, mas se o fulano de tal fez, quem sou eu pra não fazer? E isso não tá muito distante da ideia de mitologia. Quando a gente lê a mitologia grega, a mitologia romana, a gente vê que a lógica por trás da criação dos deuses da mitologia grega é basicamente projetar em uma divindade aquilo que eu gostaria de fazer, ou coisas que pra mim é normal que eu faça, porque se aquela divindade faz, então eu posso fazer também, ou então eu não posso fazer, mas a penalidade não vai ser tão ruim. Um exemplo disso é pensar: se Zeus trai a sua esposa, por que eu, um Reles mortal, não vou fazer isso? É uma dessas lógicas, e essa é uma forma triste de viver. Projetar numa figura que deveria ser o seu exemplo, ter os seus ideais, aquilo que você gostaria de fazer. É uma ilusão baixa. Porque enquanto nós vemos isso na mitologia, enquanto nós aprendemos isso vendo a Ilíada, vendo a Odisseia, enquanto nós vemos que esse comportamento desses deuses guia para esse caminho, a nossa referência deveria ser a palavra de Deus.
O momento em que Deus entrega pra gente, literalmente, um livro, literalmente um manual, onde ele coloca a história de outras pessoas que se perderam quando se afastaram de Deus, para que nós possamos ler e aprender com o exemplo, mas ainda assim nós não seguimos. Nós escolhemos criar agora, no século XXI, esses novos deuses, o novo Zeus, a nova Vênus, o novo Poseidon, ao invés de seguir o exemplo de sacrifício, de princípios que Deus faz. Porque, diferente dessas mitologias, Deus não está falando sobre uma coisa que nós não somos capazes de seguir ou que Ele mesmo não faça. Pelo contrário, nosso exemplo de amor é Ele, nosso exemplo de sacrifício é Ele. E isso tudo gira em uma sociedade que se acomoda com isso, que se acostuma com isso, que começa a colocar esses deuses, essas celebridades, num lugar tão comum que o errado se torna comum. Mas o que mais entristece não é isso, não é perceber que as pessoas estão indo contra Deus, ou não é perceber que o mundo está do avesso, ou qualquer tipo de ofensa ou chacota que a gente possa levar por seguir o Deus verdadeiro. Não tem nada a ver com isso. Mas é perceber que isso é uma ilusão, que essas pessoas estão em ilusão e essa frase falou muito comigo, o mesmo Deus de amor é o Deus de justiça. Porque essa é uma coisa que é muito dita quando as pessoas vão falar sobre Deus, né? Que, Deus é amor, ele não é isso tudo que vocês estão falando. Mas a Bíblia ela é clara, o mesmo Deus de amor é um Deus de justiça. E a gente vê isso nesse texto numa escala muito pequena. No versículo 4, Deus está levando o profeta Abias a gritar no monte, por favor, parem com isso, vocês estão se afastando de Deus, estão fazendo perversidades, vocês estão numa ilusão, vocês estão seguindo deuses que vocês mesmos criaram. E enquanto isso acontece no versículo 4, logo depois, a guerra começa. O povo de Judá está cercado por todos os lados pelo povo de Israel, que estava afastado de Deus, e o povo de Judá clama, Senhor, nos ajude. E Deus faz o quê? Ele ajuda. E a consequência para essas pessoas ao redor que não estavam seguindo a Deus é o fio da espada. E para mim, de maneira especial, isso é o que mais dói. É saber que Jesus está voltando e que a mensagem de que Jesus está voltando já não alarma mais, porque essas pessoas não têm mais Deus como seu Senhor. Elas têm essas divindades criadas. E quando as pessoas escutam Jesus está voltando, elas pensam, estão falando isso há, 2000 anos, isso não vai acontecer, perdeu a credibilidade. Mas talvez o ponto seja esse, o tempo de todo mundo está passando. A sua vida pode ser cobrada amanhã, pode ser hoje à tarde, pode ser daqui a pouco. Isso pode acontecer com qualquer um. Então, o nosso tempo está passando, independente de Jesus voltar daqui a 100, daqui a 1000 anos, daqui a 5 horas, o seu tempo está passando. E isso é tão claro, a gente leu no texto de Isaías 55. Busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está próximo. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, pois ele terá misericórdia de você. Mas essa misericórdia é enquanto se pode achá-lo. Esse texto, ele sempre aperta o meu coração, porque existem variadas religiões que apresentam a verdade de uma forma mais soft, mais tranquila, onde você tem outras opções, você tem o purgatório para resolver pequenos problemas, você tem as reencarnações para resolver aquilo que não foi resolvido, mas a palavra não diz isso. A palavra, a palavra de referência que nos apresenta quem é Jesus que é seguido em muitas dessas religiões, ela não fala sobre você ter um tempo indeterminado, não, ela fala busque ao Senhor enquanto pode achá-lo. Nós só temos o hoje, nós só temos o agora. E eu digo isso com certo desespero. Jesus está voltando e Jesus te chama para seguir ele agora, não é depois. O que você tem feito com o seu agora? Você tem se dedicado à visão que esses falsos deuses apresentam? Você tem seguido eles como referencial? Ou você tem buscado entender quem é o Deus verdadeiro? Você tem buscado seguir a Cristo? Porque a palavra de Jesus não se adapta ao que você quer, não se adapta à sua visão política, não se adapta à sua visão ideológica. A palavra de Deus é o que é, e nós devemos seguir ela pelo que é, pelo que a palavra fala, pelo que a Bíblia fala. Então, esse vídeo com todo esse desespero é um chamado sobre isso. É um desespero santo que me veio enquanto eu estava lendo essa palavra, sobre te convidar, sobre te alertar que Jesus está voltando e que para você essa volta pode ser amanhã.
Jesus está te chamando hoje. Ele não está chamando você para seguir ele depois que você tiver filhos, depois que você quietar, depois que a sua juventude passar. Pelo contrário, ele está falando, venha hoje, me busque enquanto você pode achá-lo. Me busque antes que o fio de prata se rompa, como a palavra também fala. Então, eu espero que essa palavra chegue ao seu coração e que você possa decidir caminhar na direção dele. Não amanhã, não depois, não mais tarde, mas hoje. Paz do Senhor e tchau, tchau.